Olá, sejam todos bem-vindos a esse super podcast dentro do canal Meu Médico Especialista. É um canal exclusivo para médicos especialistas e hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Tânia Almeida, ela que é uma super especialista. Doutora, obrigado, viu? Pela sua presença aqui com a gente, para a gente poder falar um pouco da sua carreira, contar essa história, né, de tudo que você fez e como é importante o paciente saber, né, que existe uma formação por trás, que um médico especialista demora um bom tempo para se tornar especialista, né, a custa de muito estudo, dedicação, que não é uma carreira fácil, né? Uhum. Mas que é possível sim se chegar ao sucesso, lógico, se estudando muito, se dedicando, né? E o tempo, que não é fácil, aí no mínimo são aí 10 anos para se formar um especialista na área médica. Obrigado, doutora, por ter vindo até aqui. Estou muito feliz, viu? Muito obrigada, Renato. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz também de estar participando. E, de fato, ser especialista é estar pronto para estudar a vida inteira. Né? Porque tem uma situação que você está na faculdade, são 6 anos, 2 de clínica geral, exato, 2 de endocrinologia, 2 de nutrologia. Nossa! E direto, vários cursos, porque quando nós fizemos a faculdade, em 88 eu entrei na faculdade. Então, esse final de semana... Aqui na FAMERP, né? Isso. Esse final de semana, nós estivemos com os amigos da nossa turma, 16ª da Faculdade de Medicina, fazendo um encontro de 35 anos de formado. Que legal, hein, doutora? Muito legal. E ainda conseguimos 19, conseguiram ir. Olha, que joia! Para participar, foi muito legal. E quantas pessoas formaram na sua turma, você lembra? 66. 66 naquela época. Hein, doutora? E foram 12 anos, então, né? Somando aí todas as especialidades. E para se ter endocrinologia, necessariamente tem que fazer a clínica médica, né? Sim, 2 anos de clínica e depois 2 da especialidade. Legal. Isso. Eu vou falar um pouquinho da formação da doutora. A doutora é formada aqui na nossa famosa FAMERP, que é uma das melhores faculdades de medicina do Brasil, sem sombra de dúvida, né? Aqui dentro do complexo do HB, que é o segundo hospital escola do Brasil. Né, uma super estrutura, né, com várias residências, um corpo clínico aí muito top, né, doutora? Verdade. Médicos renomados, professores renomados, onde você teve a oportunidade de estudar. E você faz a clínica médica aqui também? Na FAMERP também? Eu fiz também. Fiz todos aqui, só a nutrologia, que aí eu fui para São Paulo, né, fazer a pós-graduação. E depois faz a prova, né? Isso. Que também não é uma prova fácil, né? Não. Na época que eu fiz a prova, o Dr. José Evangelista, que foi o criador da nutrologia, sim, foi um dos que deu aula para mim. Que legal. O meu certificado foi assinado por ele. Que legal. Ele já morreu, né? E aí, na época, ele tinha um livro que ele era a base dos nossos estudos, tipo 600 páginas. Nossa. Que a gente tinha que saber para fazer a prova, prestar o título. Mas foi uma época muito legal, né? E a endócrina você fez aqui também, logo Sim, após após a clínica médica. Na época que eu fiz a endócrina, foi a primeira turma que abriu a especialização aqui em Rio Preto. Nossa. Eu sou da primeira turma. Que legal. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Porque aqui a gente conta um pouco da história. Até para você, vai ser legal também, você vai relembrar esses bons momentos, que o tempo passa muito rápido, né, doutor? E a gente acaba construindo aí uma carreira, você que já é uma médica consolidada aqui, né, com um consultório bem importante, as pessoas já te conhecem, mas vamos contar como tudo isso aconteceu. Opa! Vamos lá. Quando você decidiu que você ia ser médica, você já tinha alguém na família? Conta isso para as pessoas, porque a gente não tem noção, né? Tipo, como é que isso surgiu na sua vida, a medicina? Eu terminei o 3º colegial lá em Votuporanga, minha cidade natal. A família toda de fotógrafo. Todos fotógrafos? Isso, meu pai, meu irmão. A minha irmã, ela depois, né, fez educação física, muitos anos depois. E a minha referência foi meu tio, que é otorrino. Só que na época ele tinha consultório em Jales. Tá. Aí ele decidiu que ia mudar para Votuporanga. Entendi. E aí eu terminei lá o 3º colegial
e tinha uma ideia de ser secretária dele. Nossa, Secretária. que história, hein? É. Aí um Isso amigo... quando você terminou o colegial. Isso. Aí um amigo conversou comigo e falou assim, Tânia, você vai perder tempo sendo secretária, sendo que você pode fazer um cursinho e pode prestar medicina e ser uma médica, né? Não ficar aqui parada na cidade, né? Evoluir, né? E aí eu resolvi vir para cá para fazer o cursinho. Na época eu fiz o objetivo. Tá. Só que foi muito interessante essa época, porque eu aprendi em 3 meses o que eu tinha visto os 3 anos Nossa. do colegial. E depois disso, eu nunca tinha visto aquela matéria. Então, foi engraçado, porque eu falei assim, meu Deus, ainda a gente morava com outras que queriam medicina e uma que queria engenharia. A gente morava... Uma famosa república, né? Renato, a metade desse espaço, com 2 bicamas, 2 beliches, na verdade. Tá. E um guarda-roupa e uma mesa. E se nós 4 ficássemos em pé, não cabia mais nada no quarto. Nossa. Era muito difícil essa época. Tudo era dinheiro contado, era orelhão. Era ônibus para cima e para baixo. 1980 e quanto? Eu entrei em 82. 82 você entrou? Porque eu terminei em 88. Sim. 6 anos. Então, em 81 eu fiz esse cursinho. Aí a gente morava numa pensão, né, que tinha esse quarto. E onde que era o objetivo aqui? Qual que era a região? Era ali onde tem o Tarraf. Tá. Ali no centro mesmo. Aham. Né? E, nossa, foi muito bom para mim fazer o objetivo, eu gostei muito. Inclusive, tinha na época um professor que ele foi médico, ele é médico até hoje, né? Eu tive aula com ele, que ele é urologista, né? E o Celcinho era casado, não sei se continua, com a Ziló, que é pediatra. Né? Então, na época, tinha várias pessoas, né, que são médicos, e depois acabaram fazendo também. Aí você ficou fazendo quanto tempo de cursinho, doutor? 1 ano. 1 ano. Eu consegui fazer 1 ano só. E foi interessante porque eu prestei a medicina, só que eu queria áreas humanas. Tá. Então, eu prestei psicologia, nutrição, medicina, odonto. Fiz áreas, né? E aí, as minhas amigas, elas queriam também. Tinha 3 que queriam medicina. Eu passei e elas não. Entendi. E aí, o que aconteceu? Teve uma que passou, quando eu estava no 2º ano, ela passou em odonto. Não fez medicina. Tá. E uma outra que queria também, quando eu estava no 3º ano, ela passou em educação física. Entendi. Então, assim, eu penso que era um pouco destino que eu fosse médica. E foi, assim, a melhor escolha. Porque quando eu comecei a ver a parte de hormônio, a parte de nutrição, eu fui vendo, assim, como tinha encaixe tudo isso. E aí, quando eu passei depois na área da endócrino e dessa parte, né, de alimentação e ver a questão de peso, de um monte de coisa, eu fui vendo que era por ali mesmo. Sim, doutora. E como é que foi você lembra como foi quando aconteceu de você passar essa notícia, você contar para os seus pais, né? Porque assim, você veio você estava numa cidade pequena, né? Voltou para uma cidade pequena, seus pais eram fotógrafos, né? Quer dizer, assim, eu acho que foi uma coisa muito diferente, assim, e muito gratificante, né? Sim, foi muito especial. Quando eu recebi a notícia, eu ainda iria prestar vestibular em outros lugares, assim como a maioria né, dos pessoais. Eu vejo, assim, o sofrimento que ainda existe, né, pelas pessoas que prestam vestibular, ainda mais um que é bem concorrido. Sim. Né? E, assim, na época, o próximo que eu iria prestar era em Catanduva. Tá. E na semana que ia ter o vestibular, tinha tido uma enchente em Catanduva. E aí, onde nós iríamos ficar, estava com tudo alagado. Não dava para ir. Caos. E aí, eu recebi a notícia. Eu falei, pode esquecer, eu não vou mais nenhuma, tá aqui mesmo. E aqui era mais perto de Votuporanga também, cidade maior, tudo, né? E como é que foi essa fase da faculdade, quando você entra?
né? Você era muito jovem também, né? Sim, 18 anos. 18 anos, né? E como é que foi tudo isso para você? Essa adaptação? Quer dizer, uma coisa que até então parecia um pouco distante, mas você foi em busca, né? E quando você entra ali, como é que foi a sensação? Como é que foi tudo isso? No começo foi bem difícil, porque tinha muita coisa para estudar. E, normalmente, eu sempre fui meio CDF. Então, eu via aquele monte de coisa e falei, como eu vou conseguir estudar tudo isso? Então, eu ficava, às vezes, assim, a noite inteira estudando, né? E as meninas que moravam comigo, elas também eram muito estudiosas. Então, no fim, começou assim, uma ajudar a outra para dar conta. Já na medicina, já tinha colegas que estavam estudando medicina já. Isso. Aí você mudou de república. Sim, aí nós moramos, durante os 6 anos da faculdade, em 5 pessoas da mesma turma. Do começo ao fim. Nós, até terminar tudo. Praticamente um casamento, né, doutor? 6 anos. Minhas amigas, nossa, a gente era muito amiga mesmo. Né? E foi uma época assim que foi assim muita ajuda, muitas experiências interessantes, engraçadas que a gente teve durante esse período. Essa parte de faltar a família do lado todo dia, que a gente adora, né? Sim. Então, foi assim, eu acabava indo toda semana para lá em Votuporanga, né? Sim. Que ainda tinha, era perto, né? Tinha namorado lá, tinha cachorro. Então, eu sentia muita falta do cachorro, sentia muita falta do namorado. Então, eu ia toda semana. Aí chegou uma época que eu via que não tinha como, porque tinha muito estudo, tinha que me dedicar. E aí eu fui começando a me acostumar a ficar menos vezes e fazer as coisas. Mas, assim, era engraçado, porque na época nós morávamos pertinho da faculdade. E o lugar que a gente morava era como se fosse a última rua asfaltada. E para lá, assim, andando um pouquinho mais, era tudo tipo cigano. Não tinha como, a gente ficava com medo. Porque era para trás ali do HB? Era para trás da FAMERP? Ou era para trás aqui, olhando, indo reto aqui, indo para Redentora, para o lado esquerdo ou direito? Depois que passou o hospital, não tem aquela clínica que era da Reni? Sei. Naquela rua, Atílio Fazanelli. Entendi. E aquela rua, na segunda quadra, que já era onde a gente morava, não tinha mais nada depois daquilo. Entendi. Tudo aquilo que foi construído depois, foi depois que eu entrei na faculdade para frente. Tá. Então, o que acontecia à noite? Tinha um coqueiro na frente do nosso prédio e nós estávamos no primeiro andar. O coqueiro balançava, parecia que era uma mão de alguém que ia roubar, que é um ladrão, sei lá. Todo mundo com faca na mão. 5 mulheres? Você ia fazer o quê na época? Então, era muito interessante o que a gente passava ali. E depois, o tanto que foi crescendo ao longo da faculdade, né? Foi progredindo muito. E aquela região, hoje ficou... ali cresceu demais, né? Porque Rio Preto era da rodovia para lá, né? E aí começou a dar para cá e até ali onde chegou até o shopping, né? E depois aí explodiu para cá, né? Pra onde tá agora, né? Na Zona Sul aqui mesmo, né? Você pegou toda essa época, então? Sim. Doutor, e como é que foi esse tempo ali? E quando que você resolve que você ia fazer endocrinologia? Pergunta. Você primeiro fez a clínica médica... pensando, você já sabia endócrino ou você fez a clínica para depois, sei lá, cardio, onco, geriatria, ou quando você fez a clínica médica, você já sabia que você ia para endocrinologia? Eu gostava de endócrino, de dermato e de ginecologia. Porque todos tinham ligação com hormônio, né, com beleza, com hormônio, e me encantava essa parte. Mas não tinha a área de endócrino lá na clínica, lá na faculdade. E aí, no primeiro ano da clínica médica, eles comentaram que poderia acontecer daí 1 ou 2 anos de ter a especialização. Daí, eu fiz os 2 anos, né? E ia ter, se não estivesse ali, eu teria que ir para outro lugar. Né, ou para São Paulo. Mas aí você já estava definida que você ia fazer endócrino. Aí sim, eu já tinha essa ideia. Porque quando eu passei depois no estágio lá no 5º ano, no 6º ano, eu me apeguei muito a gostar daquilo.
né? Porque tinha a parte de obesidade que eu achava muito legal ajudar as pessoas, porque é um problema muito, assim, grande Sim. tanto de ajuda quanto de benefício depois no resultado da pessoa, Sim. né? E crescimento, tireoide, hormônio em si, eu gostava muito. E aí eu pensei, hormônios, ajudar mulheres, a ginecologia tem também. Só que eu não gostava tanto de fazer parto. Entendi. Eu ficava assim, mas eu não acho que eu não vou gostar. A parte cirúrgica não te chamava atenção. E na dermato eu até gostava. Só que aí tinha um problema que eu não conseguia quando acontecia, que era tipo assim, se chegasse alguém que tivesse que arrancar a unha, me dava um pânico. Eu tinha que pedir para outra pessoa que estava de plantão para ir arrancar a unha. Certo. Que me dava até síndrome do pânico, se você ver. Porque eu perdi 3 vezes a unha quando eu era pequena. Então, acho que de tanto ter esse trauma quando eu era pequena, na hora que eu via a pessoa chegar com a unha, igual aconteceu comigo, eu já me dava um negócio lá. Eu falava, não vai dar. Não vai rolar. E aí eu falei, como que eu vou ser dermato e não consigo nem arrancar a unha? Sim. Não vai dar. Aí eu pensei, endócrino não precisa fazer isso. Sim. Né? Então, foi quando eu comecei muito a desejar endócrino. E aí eu tinha e tenho, né, 2 amigos, professores maravilhosos, que é o Dr. Marco Antônio e o Dr. Pires, que eram meus professores na época e depois eram quem estaria, né, na hora que tivesse a residência. Eles seriam o chefe da residência. E aí eu pensei, é isso. Acabou. É. E aí abriu a turma. Isso. Aí nós tivemos que fazer prova também, Sim. né? Veio outras pessoas de outros estados prestar. E eu e uma amiga minha da mesma turma também, que queria, nós conseguimos passar. E foi muito bom, porque a gente era muito amigo, se gostava demais ali. Um tempo bom, né? Muito bom. É. Muito bom. E aí, doutor, quando você está nessa fase que você já está terminando, você já estava trabalhando, você estava fazendo plantão, você ficou full time aí nessa parte da residência só estudando? Ou você fazia aquelas correrias de estudante que acabou de se formar? Como é que foi essa fase aí de residência, iniciando ali? As pessoas não têm noção, né? É importante a gente falar. Sim. Porque parece hoje, né? Você lá com o seu consultório bonito, né? Eu sei que você mudou de consultório, né? Tá num lugar bonito. As pessoas têm a maneira de achar que a gente sempre foi daquele jeito. É verdade. Não sabe o que passou, né? É. Né? Que nem nós aqui nessa subestrutura, né, doutora? Você que está com a gente na revista faz tempo, né? A gente nunca teve escritório, a gente ia te visitar no consultório, né? E que às vezes as pessoas acham que isso aqui nasceu do nada, né? Então, como é que foi essa parte, essa fase? Olha, foi bem interessante. Porque eu tive, quando eu terminei a faculdade, aí a gente tem uma bolsa da residência, né? Então, é uma ajuda de custo, tem vários plantões que incluem, né? Que são a ver com a faculdade, do pronto-socorro, na UTI. Só que aí, no final de semana, eu fazia plantão no IELAR, no Nossa Senhora da Paz, em Indiaporã, em Urânia, em Santa Fé do Sul. Isso remunerado daí, que não eram os plantões da residência. Aí tinha esses plantões que iriam me ajudar depois a isso mais para frente. Nas emergências ali, nos atendimentos. Aí eu fiz muitos anos, inclusive. Teve, pelo Hospital Nossa Senhora da Paz, na época que era um hospital muito conhecido, conceituado, eu trabalhei lá 8 anos na UTI. 8 anos. Então, além de endócrino, eu fazia UTI, eu fazia plantão geral, fazia parto nessas cidades. Tinha, assim, várias outras coisas. É uma pena o Nossa Senhora da Paz estar fechado, né? Porque faz muita falta. Era um hospital muito bem localizado, né? Muito bom mesmo. Então, essa época, assim, a gente acabava, eu e as minhas amigas, acabava dividindo plantões para conseguir pagar, né, o suporte. Na faculdade mesmo, enquanto a gente era residente, tinha uma bolsa integral, tinha comida, então não era ruim. Mas a partir do 2º ano de residência, que a gente tinha que ver o consultório, onde iria ficar depois, foi quando eu fiz mais me aventurei e comecei a fazer esses plantões. O plantão na UTI, hoje, eu não faria. Eu não gostaria mais de fazer um plantão em UTI.
Mas eu tenho muitas histórias de UTI, de pacientes que eu vi parecer que ia morrer e sair, né? Eu vi muitas histórias lindas ali. E aí eu vejo assim, tudo acontece para ser melhor para a gente, né? Para ter um aprendizado, para você saber lidar com determinadas coisas. E se eu fizesse só a clínica, eu não teria essa experiência de ver o sofrimento de alguém num grau de UTI, de um infarto, um derrame, uma doença terminal, né? Várias coisas. E aí, como eu estava ali, eu consegui ver essa parte mais humana das pessoas e poder, dentro do possível, fazer o melhor que eu podia ali para que essa pessoa tivesse uma esperança, né? Porque, às vezes, o que acontece quando você está num lugar assim? Às vezes, você queria apenas que a pessoa falasse assim, olha, que bom que você está bem, e, sei lá. E, às vezes, né, ninguém está vendo outra coisa, está vendo lá o que vai prescrever. Trazer uma esperança de qualquer forma que seja, né? Ou só uma atenção também, né? Que seja também, né? Sim. E isso muda muito, né, doutora? Muda. Qualquer tratamento, né? Não só na UTI, mas eu acho que do dia do consultório também, né? Sim. De você estar ali se preocupada com a pessoa, né? Eu acho que faz muita diferença. Faz diferença porque eu particularmente, eu penso assim, a pessoa ela quer ter saúde, mas ela não quer ser só um órgão que está sendo tratado. Ela quer ser vista como um ser humano, que ela tem pensamento, ela tem decisões, ela tem vontades. Então, se eu não ver tudo que pode afetar, que poderia fazer diferença para ela estar bem, eu só pensar assim, não, teu problema é gastrite, beleza, estômago, omeprazol, não. Uhum. Então, eu não estou vendo assim, mas o que você come? Que horas você come? O que está acontecendo emocionalmente falando? Então, às vezes, essa saúde que é mais integral, né? Saúde física, mental, emocional e espiritual também. Sim. Você está ligado a alguém, saber que existe coisas maiores. Então, se a pessoa tem esse jeito, tem fé, tem assim, um desejo de mudança, o corpo da gente, ele troca durante 2 anos a 3, troca todas as células. Então, se a pessoa tiver uma boa escolha e tiver uma orientação, ela souber para que lado ela precisa ir. Não apenas, vão tomar remédio, vão fazer isso. O que eu posso fazer para ter uma vida melhor? Porque vamos imaginar esse mês, que é o mês sobre o Outubro Rosa. Sim. Né? Hoje, em especial, é o dia da obesidade do Brasil, nacional. Então, quantas pessoas são obesas ou estão acima do peso e buscam soluções mágicas? Que não existe, né? Mas o que a pessoa pensa? Que é mais fácil tentar, né? Vamos tentar, Sim. Vamos ver, né? E em relação ao Outubro Rosa, por exemplo, eu estava vendo que tem uma grande chance, 95%, olha só, se for detectado precoce, Sim. e por uma coisa que a pessoa passar a fazer, mudança do estilo de vida. Então, se a pessoa decidisse, né, se ela tem esse poder de mudar as células, se ela decidisse que ela quer fazer uma coisa melhor para a saúde dela, e ela resolvesse ter uma orientação adequada para ela, que ela é um ser único, e ser tratada como merece, né, não como um órgão. Poxa. Olha que legal. Ela poderia fazer toda a diferença. Sim. Fazer uma mágica lá. Sarar. Né? E é uma mudança de mindset mesmo, de mentalidade, né, doutora? E sabe o que faz toda a diferença, né? Uma coisa que eu percebi aqui no nosso podcast, a gente começou a trabalhar botando os fones, né? O fone, na verdade, além da gente... A questão aqui da voz, fica legal. Mas sabe uma coisa que eu percebi? A gente tinha um microfone antes que a gente colocava na mesa e não precisava usar os fones, né? E aí começou com essa moda de os podcasts, com o microfone assim. Mas depois que entrou o fone, mudou muito para mim. Porque eu tô aqui, eu só tô escutando você. Uhum. Entendeu? Sim. E eu tô te dando atenção plena, 100%. Sim. E os episódios melhoraram muito, porque em cima do que eu tô escutando, eu já me programo o que eu vou fazer para sair melhor para as pessoas, tirar a melhor informação.
porque eu estou concentrado Sim. 100% nesse episódio, né? Então, antes, não que era ruim, mas a gente estava sujeito a outras, né? Às vezes a porta abria, um barulho, e você dava uma desconectada, e o fone, ele intercepta muito isso. Então, é o foco, como você disse, né? Então, quando você está ali sentada, né, ali na sua mesa, no seu trabalho, você dando foco para aquele paciente, escutando ele como um ser único, né? E entender que a obesidade é uma doença, né, doutora? Né? Então, isso é muito importante a gente falar. Né? Ninguém é obeso porque quer. Né? Ele não tem vergonha na cara, a gente escuta muito isso, né? O gordinho é sem vergonha, ele come porque ele não consegue fechar a boca, né? Quer dizer, então, se a gente entender que isso é uma doença e começar a lidar de uma forma diferente com relação a isso, as pessoas começam a ter resultado, né? Sim. E a mudança acontece, né? A mudança é possível, né? Você deve ter muitos casos Deve ter muita história boa para contar, né? Muita história. Eu vejo assim, o que mais dá diferença, e é importante a pessoa ter noção, ela ter como se fosse assim, um conhecimento dela mesma, né? Porque esse autoconhecimento e essa visão de mundo, né? Ela tem, às vezes, uma visão de mundo que é aquela história. O que você não conhece não existe. Né? Se alguém te falar assim, nossa, o que é igual ao meu celular? Tem um negocinho, um adesivo que é anti-radiação. Às vezes eu pergunto para os pacientes se eles sabem o que é aquilo. E tem um outro que eu deixo do lado do computador, que também ele é um protetor de radiação. A maioria das pessoas acha que é um pezinho aquilo, que é, sei lá, uma bobeirinha. Só que ele tem prova que ele é um anti-radiação. Então, eu comento, assim, olha, o que acontece com uma opinião de qualquer coisa que a gente tem na vida? A gente vai sempre tentar buscar uma coisa que é referência para você entender aquilo e justificar. Exatamente. Né? E muitas coisas são invisíveis, especialmente na área da obesidade. Sim. Porque a gordura, ela guarda toda a informação de doença da pessoa. Está guardada na célula da gordura. Uma célula de gordura é capaz de fabricar pelo menos 20 tipos de fator inflamatório. Então, o que acontece? Às vezes ela tem uma informação de uma coisa que vai ativar um processo de reumatismo, ou até o diabetes mesmo, ou até, sei lá, uma síndrome do pânico, um Alzheimer. E ela não imagina que essa interferência, porque às vezes ela está com o peso acima, mas ela não parece ter nenhuma coisa de errado. Só que ela toma antidepressivo. E os exames também às vezes não mostram também, né? Os exames que a gente às vezes pede são os mais comuns. Sim. Só que quando você pede outros exames, que às vezes ninguém pede, aparecem coisas. Mas não são os convencionais. Sim. E outra, tem o lance de quem está vendo, né? Sim. De repente, igual você disse agora sobre o foco. Então, essa atenção plena que a gente teria que ter para outras coisas também, para se alimentar, para sentir o sabor da comida, para ouvir com atenção alguém que está falando com você e é uma pessoa importante para você. Então, essa atenção, ela é muito desfocada no dia a dia. Exatamente. E a pessoa, às vezes, dependendo de onde ela está, ela vai ter uma alimentação muito rápida. Ela vai comer e engolir, né? Nem vai sentir, talvez, o sabor. Só que aí que está a indústria alimentícia trabalhando a favor da obesidade. Porque existem muitos aditivos alimentares que são realçantes, que eles viciam aquele alimento. E a pessoa está consumindo porque é mais rápido. E aí, esses são usados em rações, esses produtos, para aumentar o peso do animal e para aumentar o desenvolvimento sexual do animal. E você está consumindo aquilo. E aí você pode ter um aumento de peso por causa desse produto químico presente nesse alimento. Olha que louco, hein? E a pessoa não tem a mínima ideia. Hoje mesmo, no consultório, teve uma paciente que me falou assim, olha, eu não sei por que eu não gostava de leite. Só que não sei por que eu tô com muita vontade de tomar leite agora. Aí eu falei assim, eu sei. Porque ela tem um problema de digestão,
que não tem a enzima que digere o leite. Então, o que está acontecendo? Ela conseguiu tirar um pouco o alimento. Só que tem uma endorfina no leite, que é uma lactoendorfina, que ela quer que a pessoa não pare de usar. E aí, quando ela tenta tirar, ela é como se fosse um vício, uma abstinência. É uma droga, né? É. Então, ela tenta tirar... É um efeito menor, mas é... Uhum. Aí ela só fica pensando nisso. Eu falei, olha, o que está fazendo é quem está lá dentro que não quer que você pare de usar esse produto químico. E ele altera o seu cérebro, então ele quer que a química cerebral mantenha esse produto químico. Que louco, né, doutora? Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente já falou um pouco da sua carreira, eu queria que a tua até você chegar, a tua trajetória, né, muito top, né? 12 anos estudando, né? E agora fala um pouco da tua área de atuação dentro da endócrino, o que um endócrino faz, né? Onde você ajuda as pessoas, né? Porque não é só na obesidade, é na questão das doenças metabólicas, né? Na questão dos hormônios, tireoide. Conta um pouco para nós esse raio de ação aí da tua especialidade. A endócrina ela envolve tudo que é hormonal e metabólico. Então, na parte metabólica, entra vários problemas ligados à alimentação, né? E, inclusive, algumas intolerâncias alimentares, que às vezes não são tão raras. A gente acha que, nossa, é difícil parecer uma pessoa que tem problema com, por exemplo, uma substância química que tem na banana. Mas tem muita gente que tem problema com banana, problema com histamina, problema com glúten, problema com leite. E tem os famosos, né, o diabetes, né, um problema metabólico, colesterol, a parte de triglicérides. Tem várias pessoas que me buscam por causa da tireoide, problemas hormonais que pode ser usado tanto a parte ginecológica como a endócrino para fazer uma parceria de o que usar, né, para melhorar a saúde feminina e masculina. Qualquer fase de desenvolvimento, desde criança até a idade adulta, a puberdade precoce, a puberdade tardia. Agora, às vezes, essa era de transição de pessoas que querem mudar a parte hormonal, tem, às vezes, alguns hormônios que são importantes, o endócrino pode orientar. E o carro-chefe, vamos pensar, da endócrino é a obesidade. Obesidade. Né? Acho que a maioria dos profissionais trabalham com obesidade. E é uma coisa que sempre vai ter alguém que procura. Porque, infelizmente, só cresce, né? Sim. E hoje tem muito arsenal à disposição de vocês para ajudar o paciente, né? Ali, medicamentos, suplementos. Hoje vem aumentando tudo isso, né? Sim. E muitas vezes as pessoas também usam de forma indiscriminada. Sim. Sem a orientação do médico, né? Naquela história de que a minha amiga usa, porque o fulano usa, e muitas vezes não precisa da prescrição para comprar na farmácia. Se faz o uso indiscriminado disso sem orientação do médico, e aí chega lá para você já os casos de alguns usos indevidos também, né? Eu acredito que seja isso também. Apesar de existir um arsenal de medicamentos, mas precisa ser orientado por um médico, né, doutora? Especialista, um médico especialista. Com certeza. Eu vejo assim, tem muito caso que a pessoa não deveria usar determinados medicamentos e não faz bem realmente, e ela pode ter sequelas, consequências. Tem outros que não usam e precisavam, né? Tem os dois lados. Só que o que, assim, eu vejo que é o que a gente mais gostaria, os endócrinos e talvez os nutrólogos também, seria que a pessoa ela não voltasse a ganhar peso. Eu acho que a luta maior é não voltar a ganhar o peso. E aí entra, assim, várias dietas que funcionam, as pessoas emagrecem, só que elas voltam a ganhar peso. O reganho. Então, esse é o desafio, né? Tanto da nutrologia quanto da endócrino na área de obesidade. Tanto que é considerada uma doença crônica para pensar que a pessoa tem que considerar que ela tem que continuar um tratamento para sempre. Não tem cura. Mas eu vejo assim também, que aí ela precisa ter uma, tipo assim, como se fosse uma motivação, tanto interna quanto externa, para ela ter um direcionamento. Sim.
né? Porque eu percebo assim, se a pessoa faz um programa de emagrecimento, no sentido assim, um acompanhamento, melhora o mindset, melhora ver o que ela precisa, e tem um acompanhamento, às vezes de 2 meses, de 1 mês, de 3 meses, o resultado dela é muito legal, é muito melhor. Às vezes vai numa consulta, é igual quando a gente fazia a escola e tinha uma prova. Aí na semana da prova você vai lá e estuda. Então, o que às vezes eu noto? A pessoa vem, né, recebe lá a dieta, os remédios, as coisas, e na semana que está perto da consulta, aí ela capricha para chegar lá, né, abaixou um pouquinho. Perto da prova, eu vou fazer. E aí ela faz igual quando é a semana da prova, eu estudo. Aí o resto do tempo ela poderia ter um resultado bom e ela não faz. E tem eu acho que depois da pandemia, aconteceu uma mudança de mentalidade na questão de importância de ir atrás de prevenção. Porque antes era normal que a pessoa entendesse assim, se eu tiver um problema, eu vou atrás do médico. E não era tão, assim, falado das vitaminas, dos minerais, das coisas que às vezes melhoram a imunidade, a saúde. Sim. E depois disso, foi visto, assim, muita gente que não tinha nenhum problema de saúde, foram quem foi, às vezes, para UTI, ficou entubado, teve um monte de sequela. E as pessoas que às vezes tinham comorbidade e usavam vitaminas, nem foram internadas. Entendi. Então, às vezes, essa questão da imunidade, de começar a ser mais fácil falar sobre esse tema, foi bom, nesse caso, a pandemia, porque ela, assim, passou as pessoas a se interessarem. Entendi. Só que aí tudo se baseia num valor suficiente de cada componente. Então, se eu tiver excesso de alguma coisa, esse excesso ele não vai me dar mais alguma coisa fabricada por aquilo. Eu tenho que ter o suficiente de todos os itens para poder ter a receita pronta. Entendi, doutora. E aí, às vezes, a pessoa não pensa nisso. Entendi. Ela vai lá, um monte de vitamina da mesma. Só toma aquilo e tal. Então, ela precisa ser avaliada, ela precisa ter exames para ver como que está, como ficou depois. Porque também tem pessoas que usam a medicação e se sentem bem e falam assim, agora pro resto da vida eu vou repetir. Né? Vou usar. Mas era uma fase, de repente, só, né? Você sabe que teve um congresso de nutrologia, o ano passado, que uma pessoa lá do Nordeste, por causa de excesso de vitamina D, a pessoa teve uma calcificação total no coração, por excesso, deu trombo de excesso de vitamina, e ela teve que fazer transplante cardíaco, por excesso. Nossa. Então, quer dizer, imagina quanto ela tomava do negócio. Então, às vezes, é falta de orientação. Essa é a orientação, né? Total, né, doutora? Doutora, se você lembra, assim, de algum caso que marcou bem a tua vida, de uma história, assim, você deve ter inúmeros casos, né? Você atendeu milhares de pessoas já, né? Deve ter uma bagagem de milhares de pacientes, né? Isso é uma verdade mesmo. Você lembra algum caso, assim, que marcou muito a sua vida? A pessoa chegou lá de uma forma, mudou, ou uma pessoa que emagreceu muito, sem precisar fazer nada, tipo de cirurgia, estou dizendo, né? Uhum. Você tem algum caso que marcou a tua carreira? Um dos casos, né? Sim. Você lembra de algum caso que marcou a tua carreira, assim, que você fala, nossa, esse caso aqui me surpreendeu, a pessoa também, né? Na atitude, na proação, na determinação da pessoa? Sim, teve vários casos. Emagrecimento, eu acho que é o que mais, assim, é gostoso. Uhum. Porque quando a pessoa decide que ela quer e ela faz, ela vai ter resultado. Então, eu tinha um menino, na época, ele tinha, acho que 115 quilos, ele tinha uns 13 anos. Tá. E aí, a gente gostava muito, eu e ele, de fazer bioimpedância, para ir acompanhando nível de gordura, quanto que estava e tal. E foi legal, porque ele era tão obediente, então ele foi fazendo bonitinho, né? Foi fazendo o tratamento, foi emagrecendo. Aí chegou num ponto que a bioimpedância já dizia assim para ele, que estava bom, que ele não precisava mais, já estava com 70 quilos, ele era alto, ele deve ter uns 20 e poucos anos hoje. 45 quilos. Ele emagreceu muito. E aí ele estava super bem, porque a gente foi não deixando ficar flácido, deixou o exercício junto, foi muito legal. E aí ele falava assim para mim, Tânia, eu quero
chegar no X tanto. Eu falei assim, não é interessante você chegar no X tanto. Por quê? Você vai perder músculo e não precisa perder músculo. E aí ele foi onde ele queria, foi para 70 quilos. Aí a gente fez o exame, aí perdeu o músculo, aí deu que ele tinha que emagrecer mais ainda. Então, me chamou a atenção por duas coisas. Por ele fez certo e porque tem coisa que a gente acha que tem que ir além do que precisa. Legal. Né? E às vezes não, né? Porque uma prova que foi o exame mostrou que não. Porque aí ele ia ficar dependente de ter que ir a mais por perda muscular. Entendi. E aí, na época que começou a bariátrica, teve uma época que tinha alguns cirurgiões que gostavam que eu fizesse a bioimpedância para poder avaliar a perda. Uhum. Se a pessoa estava perdendo bastante líquido, se estava perdendo músculo, essas coisas. E essas pessoas que a gente fez parceria e começou a unir os dois resultados, foram as que menos tiveram perda muscular. Entendi, doutor. Então, foi muito legal essa parceria também. Porque, na época, as pessoas ainda não sabiam, né, sobre a bariátrica, que depois foi mudada a estratégia, né, da cirurgia, que havia depois uma grande alteração em um lugar do estômago que ajuda o emocional. E ajuda a ter mais compulsão se for afetado. Entendi. E aí, muitas pessoas, depois de anos da bariátrica, que fizeram aquele tipo de cirurgia inicialmente, eles tiveram problemas emocionais, né? E era uma coisa que poderia não ter acontecido. Doutora, que especialidade bacana, né? Porque são muitas histórias, né? Mas o dia a dia no consultório deve ser, assim, repleto de histórias, né? De coisa boa demais, né? Doutora, quem vem aqui eu faço duas perguntas, geralmente. A primeira é a seguinte... Pegando a Tânia de hoje, a doutora Tânia aqui, 2023, se a gente voltasse lá em 1988, quando você saiu da faculdade, até para você também poder falar, hoje nós vai formar mais de 44 mil médicos, só que nós só temos no máximo 17 mil vagas de R1, ou seja, poucos serão especialistas, né? Uhum. Porque vai acabar que, às vezes, a pessoa vai ter que estudar, passar um tempo e vai tendo mais médicos e as vagas de especialistas não vão acompanhar o número das faculdades, né? Uhum. Até recentemente, o próprio CFM fez uma publicação contra essa... Entrou mais não sei quantos cursos agora foram atualizados, né? O problema não é formar, né? O problema é a qualidade e também quantos vão se tornar especialistas. Uhum. Bom, mas enfim, voltando lá em 1988, o que você falaria para essa Tânia lá de 1988, hoje, com toda essa sua bagagem? É lógico, a gente brinca assim, né? Depois que o jogo está jogado é fácil comentar, né? Mas alguma coisa que você fala, nossa, valeu, foi muito bom, minha carreira realmente era isso, foi bem trilhada. O que você falaria para essa Tânia lá de trás? Eu falaria para ela nunca parar de estudar, porque se ela acredita que ela tem poder de transformar a saúde das pessoas, ela tem o poder e ela vai fazer diferença. Então, e hoje eu vejo isso, né? Quantas pessoas eu já atendi que têm uma vida melhor, porque eu apenas disse uma coisa que foi fácil para ela fazer, né? E eu gosto muito de contar historinhas para a pessoa, para ela entender bem o que está acontecendo e entender, né? Porque às vezes a linguagem médica, ela não é tão acessível, né? Às vezes você fala um monte de palavras difíceis, a pessoa, né? Beleza, não entendi nada. Então, eu gosto que a pessoa entenda. E esse jeito de agir, essa pessoa de 88, ela já pensava assim. Sim. E ela nunca parou de estudar. Então, se eu sou o que eu sou agora, é por isso. Entendi. Porque eu continuei estudando e eu continuei acreditando que as pessoas têm capacidade de ter uma saúde boa em todos os setores. E é para isso que eu vim aqui, no mundo. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas, melhorar o que eu puder, seja como médica, como professora, como palestrante, como uma pessoa que pode deixar uma mensagem melhor para a saúde da pessoa. Para influenciar mesmo. E para ela fazer diferente. Muito bom. Doutor, e assim, pensando que esse vídeo ele vai para o YouTube,
E aquilo vai ficar para sempre, né? Até que o mundo acabar, o YouTube vai estar aí. E nós estamos aqui falando da tua história, de tudo, né? Que você relembrou bastante história, desde lá da República, lá que eu falo que eu não cheguei em Rio Preto, sabe, doutor, que a gente começou a trabalhar aqui, né? As pessoas... Engraçado, né? Tem umas coisas que acontecem, talvez você sinta isso também, e você já me conhece há um bom tempo, né? Eu sempre fui... eu e a Kelly, né? Sempre com todo mundo muito fácil de lidar, né? Mas às vezes as pessoas olham a gente no Instagram e imaginam que a gente é uma pessoa muito importante, né? Entendeu? E aí as pessoas não sabem, né? De onde a gente começou. E na verdade nós trabalhamos muito, trabalhamos até hoje, mas nós sempre somos... a gente trata todo mundo muito bem, né? Eu aprendi isso, é uma coisa que eu pretendo nunca mudar na minha vida, né? E aí eu lembro quando a gente alugou um apartamentinho, quando a gente chegou em Rio Preto, ali atrás do Plaza, e era novinho, era novo, era a primeira, mas era de um quarto. Aí eu brincava que eu entrava de frente no banheiro e tinha que sair de ré, porque não dava para fazer a volta, né? E as pessoas não sabem. Hoje elas olham a gente na internet, né? Fazendo esse super podcast, né? Esses últimos 10 dias aqui, já passou por aqui mais de 20 médicos, né? Ou seja, né? As pessoas falam, pô, esse pessoal é grande, mas não sabe das nossas histórias, né? Lá do teu caso, 4 meninas dentro de um quarto, né? E muitas vezes sem dinheiro também, né? Nossa. Era uma situação difícil. Eu também já passei por isso, quer dizer, mas enfim. Como esse vídeo vai ficar gravado por um bom tempo, o que você quer deixar aqui registrado uma mensagem para sua família, para quem está escutando, um legado, uma coisa que você carrega com você, que vai fazer diferença para alguém da tua família, entendeu? Que vai te escutar daqui 5 anos, 10 anos. O que você quer deixar registrado aqui, que fez muito sentido na sua vida, que é como um mote de vida, ser uma coisa que está enraizada dentro de você, que faz parte do seu caráter, para que as pessoas, quem um dia escutar, fala, nossa, valeu a pena ter escutado isso. E especialmente na família, né? Porque talvez você tenha sido um dos grandes orgulhos para seu pai, para sua mãe, e tenha inspirado sobrinhos, familiares em volta, né? De você ter saído onde saiu e chegado, né, a ter feito uma das melhores faculdades do Brasil, né? E que essa é a realidade, né? A gente tem que falar isso, né? Eu acredito que tudo que você quer, de fato, você coloca o pé e Deus coloca o chão. Então, não deixe um sonho que você tem que ninguém impeça que ele morra, né? Porque você pode fazer milagre, né? Se você apenas tiver fé. Sim. Né? A fé é o princípio de tudo. Agora, quando você tem uma visão de ajudar as pessoas, por primeiro, porque o sucesso está em você repartir o seu conhecimento com os outros e pensar nos outros. Sim. Né? Então, eu acredito que tudo está dentro da gente e nada que acontece é por acaso. Então, Deus assim, o tempo inteiro ele está na minha vida. Legal. Sabe? Eu vejo assim tudo o que acontece. Desde que eu acordo, eu vejo que ele está presente. E às vezes uma coisa que eu ouvi assim por acaso, ouvi uma outra coisa nada a ver, ouvi no rádio, ouvi alguma coisa, aparece um paciente, precisava ouvir aquilo, né? Então, quando você está presente e você quer fazer a diferença na vida de alguém, sem intenção, sem estar pensando só na parte financeira e tudo mais, que é importante. Sim. Mas você está fazendo aquilo para que a pessoa faça o melhor. Às vezes eu sou brava, tem paciente que fala, nossa, que doutora brava. Eu falei, olha, eu não vim para te agradar, eu vim para te ajudar. Né? Então, se eu falar para você que não tem problema nenhum você fazer sei lá o quê, você não vai ficar bem. E eu vejo isso. Eu consigo ser os teus olhos para o futuro, porque eu já conheço sobre isso. E você precisa de alguém que te direcione. Então, se permita, né, ser ajudado por uma pessoa que realmente vai querer o seu bem e acredita em você. Verdade. Né? Porque às vezes a gente acredita mais na pessoa do que ela mesma, até ela perceber que ela pode. Muito bom. E é isso que eu acho que é uma mensagem linda.
né? Exatamente, doutor. Você falou muito bem. Às vezes a gente fala assim, eu estou aqui falando para o seu bem, a gente ser firme muitas vezes, mas pensando na pessoa, né? É isso mesmo. Doutora, muito obrigado por você ter vindo aqui. Que conversa boa. Muito gostoso. Muito bom, né? Acho que a gente conseguiu muito conteúdo aqui, sabe? A gente vai depois fazer os cortes, as pessoas vão poder acompanhar essa conversa, né? Então, você que está aí, pode curtir, compartilhar esse vídeo. Também se inscreve nesse canal que é novo, né? O canal do Meu Médico Especialista, porque aqui só vão passar médicos especialistas, tá? Geralmente não, é uma regra do nosso CFM que o médico tem que ter o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. Então, você que está nos assistindo precisa entender que o médico especialista, ele precisa ter esse número de RQE. Então, a doutora, ela tem o título dela está registrado, ela pode exercer a profissão dela se apresentando como uma especialista. Isso é importante, doutora, a gente falar que as pessoas não sabem. Muitas pessoas não sabem. E é o nosso objetivo, meu e da Kelly e da nossa empresa, né, de todas as pessoas que estão com a gente aqui, poder falar isso e levar essa informação. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu acho que foi maravilhoso, um podcast assim, muito agradável, assim, inspirador. Obrigado mesmo. Eu sempre aprendo, viu? Opa. Eu sempre aprendo e pode ter certeza que hoje foi mais um dia de aprendizado. Obrigado mesmo. Eu agradeço muito também de estar aqui, o seu convite. E sempre eu vou ficar muito honrada de estar aqui com você. Porque muito eu também gosto muito de você, da Kelly, de todo mundo. Obrigado, viu, doutora? Obrigada. Pessoal, mesmo. Obrigado, Vitor, que nos acompanhou em mais esse episódio. Muito, muito bacana. Hoje eu estive aqui com a doutora Tânia Olmedo, que ela é especialista em endocrinologia e metabologia, uma super especialista, com uma super formação. Nós contamos um pouquinho da história dela, uma história de muita superação, muito estudo, dedicação e comprometimento com o paciente. Né? Eu tenho uma historinha, doutor, que eu lembrei de comprometimento, né? É interessante que meu pai falava assim, num omelete com bacon, quem está envolvido e quem está comprometido, né? A galinha botou o ovo, ela está no omelete, mas ela está envolvida, ela não morreu, né? O porco morreu para gerar o bacon, né? Então quem está comprometido, né? É quem está ali disposto a dar o sangue por você e ir até o fim com você. É muito interessante, né? Isso aí que é o que faz um grande sucesso, o que faz o sucesso na carreira de um grande médico, tá bom? Pessoal, obrigado. Valeu, até a próxima. Muito obrigado aí. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Depois nós vamos deixar o Instagram da doutora também, para facilitar o acesso de vocês. Legal? Valeu, até a próxima.